Queridos, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Como nós escutamos nas leituras de hoje, Jesus que, após aquele período dos cerca de 40 dias, aparecendo aos seus discípulos, ao povo, o Senhor fala sobre a sua ressurreição, o Senhor mostra que é Ele mesmo, o Senhor mostra que Ele não é um fantasma, o Senhor revela que é o mesmo, o Cordeiro que foi imolado, agora está vivo, ressuscitado. Ao longo desses dias, nós escutamos a igreja nos ensinando que este Jesus nos fala sobre renascermos da água e do Espírito, ou seja, a graça do batismo. Nós ouvimos neste tempo falar sobre a necessidade de nos alimentarmos da Eucaristia, porque Cristo é o nosso alimento e se quisermos viver como ressuscitados, precisamos dele. Nós ouvimos que o Cristo ressuscitado aparece para oferecer a paz. Nós ouvimos que o ressuscitado escolhe pastores, a partir de Pedro, para conduzir a sua igreja. É o mesmo Senhor ressuscitado que está conosco. E agora, então, depois deste tempo de ensinamento, de encorajamento, de orientação aos seus discípulos, Jesus então sobe para os céus, é a sua ascensão. Não significa que antes Jesus não estivesse com o Pai. E, inclusive, a celebração de hoje destaca esta realidade de Jesus assentado à direita do Pai. E aqui é o sentido de o poder de Jesus, exaltado em glória. Mas não significa que Jesus não tivesse esse poder antes. Qual que é a diferença? A realidade é que agora nós celebramos Jesus que volta para o Pai, é investido de autoridade, mas volta com o nosso corpo humano. E aqui está toda a diferença. Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo eterno, sempre foi Deus, Senhor de todas as coisas, junto com o Pai e o Espírito Santo, criou todas as coisas, mas agora Jesus vai ao Pai, sobe aos céus com a nossa humanidade, com o nosso corpo glorioso. Jesus não volta ao céu da mesma maneira que veio. Entenda que realidade belíssima. É a nossa humanidade que está na presença de Deus já. E como nós escutamos na segunda leitura de hoje, Ele é a cabeça do corpo, Ele nos precedeu. Esta celebração de hoje nos fala da nossa dignidade enquanto seres humanos escolhidos por Deus. E agora, com essa graça, esse chamamento, por isso São Paulo diz para nós hoje na segunda leitura aos Efésios e a nós, veja a que grande esperança esse chamamento nos dá. Para onde está correndo esse rio, meus irmãos? Para onde está indo a nossa vida? Nós estamos nos dirigindo a Deus. Nós vamos contemplar um dia Deus com essa face, com esses olhos, com este corpo. Pega aí na sua mão, bate aí no seu corpo, faz assim, ó. Sabe, carne, osso, que coisa linda. Deus não despreza a nossa humanidade e é por isso que esta celebração precisa nos ajudar a meditar sobre a grandeza da dignidade humana, de cuidarmos sim da nossa saúde, do nosso corpo, mas reconhecemos também que nossa vida deve ser direcionada para o céu, para as coisas de Deus. Viver desde já com a dignidade de quem é do céu. Você foi convidado a comparecer diante de Deus. Por isso como cristãos, nós não devemos viver de qualquer maneira, mas viver já como quem é do céu, rejeitando aquilo que não condiz a uma vida cristã, deixando de lado as coisas baixas, as coisas feias, os pecados, aquilo que nos distancia de Deus e nos distancia uns dos outros. Eu acho muito interessante que na primeira leitura, todos os anos nós escutamos Atos dos Apóstolos, esse trecho do capítulo 1, e quando então Jesus sobe aos céus, aparecem os anjos e dizem: Ei, vocês estão aí parados olhando para o céu? Não é para ficar aí parado olhando para o céu. Jesus que subiu vai voltar da mesma maneira que vocês o viram subir para o céu.
Aqui, o anjo está então recordando àqueles discípulos e a nós que nós temos uma missão. Jesus foi ao céu para preparar o nosso lugar, ele vai à frente, nós temos um lugar lá e nós, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus, nosso Senhor, porque ele disse que voltará em glória, enquanto ele não vem, nós não podemos ficar parados. Ele nos deu uma missão. O evangelho de hoje também, Jesus diz, vocês serão testemunhas de tudo isso. Meus irmãos, nós precisamos testemunhar o tempo que antecede a vinda gloriosa de Jesus. Nós somos convidados neste tempo a ser testemunhas do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez, de tudo aquilo que Ele ensinou, de tudo aquilo que Ele falou. Precisamos deixar que a palavra dEle, que a vida dEle, que a ressurreição dEle ressuscite a nossa vida, transforme a nossa vida todos os dias e sejamos testemunhas do ressuscitado. Testemunhar Jesus com nossas palavras e você sabe bem, testemunhar principalmente com as nossas atitudes. Porque às vezes nas coisas simples do dia a dia a gente escorrega, a gente não vive, a gente é mal educado, a gente é chato. Quantas vezes nós não damos testemunhos de cristão? Quantas vezes nós somos de Deus enquanto estamos na igreja? Porque ao sair da porta para fora, Deus o livre. No trânsito, às vezes a pessoa não vive como um cristão. Às vezes no cuidado com a esposa, no cuidado com o marido, ou com os filhos, ou com os pais, não responde como um cristão. São aqueles momentos nos quais nós nos encontramos parados, como disse o anjo. Parados olhando para o céu. É quando a nossa oração não transforma a nossa vida. É quando a nossa oração fica fechada num canto da nossa história, mas não nos converte. Hoje em dia a gente não fica muito olhando para cima, e devíamos olhar mais. Fisicamente agora eu falo, né? Assim, esse gesto. Porque hoje em dia nós olhamos para baixo. Deixa eu tentar pegar aqui o meu... Não sei se você tem um aparelhinho como esse, assim. Que a gente muitas vezes olha para baixo. E aqui? E aqui a gente se prende tantas vezes. É bom, é ótimo. Tem muitas facilidades. A gente pode evangelizar através do nosso celular. A gente pode se comunicar com a nossa família que está longe. A gente pode se ajudar. A gente pode escutar, ser evangelizado. Hoje mesmo de manhã já ouvi o Papa Leão falando a respeito da família. É muito bom, mas isso aqui não deve nos deixar parados, porque muitas vezes nós paramos aqui e não olhamos quem está do nosso lado, e não damos atenção a quem está do nosso lado, e a nossa vida fica parada. Onde você está parando hoje? O que tem paralisado a sua vida? Celebrar a ascensão do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é nos redespertarmos para a nossa missão. Nós somos do alto, nós somos do céu, para lá nós nos encaminhamos. Como nós estamos nos preparando para o céu? Como está a nossa vida de testemunho? Ou a gente não acredita? Porque pode ser que a gente finge que acredita. E aí está tudo errado. E aí, hoje também nosso Senhor nos chama à conversão. Volte. Volte. Eu não tenho menos para você do que o céu. Você quer? Porque às vezes acontece isso, né? A família prepara um banquete, mas a pessoa não quer ir. Às vezes você prepara o melhor, mas aquela pessoa rejeita. E é doloroso. A gente dá o nosso melhor. Imagina uma mãe que prepara aquele banquete, aquele almoço, e o filho olha e fala assim, não vou comer não, já comi com os meus amigos. Será que nós também não estamos rejeitando o convite de Deus? A graça de Deus na nossa vida? Só que o melhor dele não se compara com o melhor desta terra, meus irmãos. Deus tem o melhor nos céus, para mim e para você. Aquilo que os olhos humanos não viram, aquilo que este mundo não conhece,
é o que Deus tem reservado para nós. Supera tudo aquilo que nós já vimos nesta terra, tudo aquilo que nós já experimentamos. É por isso que vale a pena a nossa luta. É por isso que vale a pena nós continuarmos, ainda que esse mundo queira nos arrastar. Você é de Deus, você é do céu. Você pode lembrar a pessoa que está do seu lado? Olha nos olhos dele, nos olhos dela. Lembra, você é de Deus. Você é do céu. Você é do céu. Você pertence ao céu. Você pertence ao céu. Esta é uma celebração que nos convida a retomar a esperança. Há um céu reservado para nós. De olhos fechados, Senhor, fortalece-nos. O Senhor nos prometeu enviar o Espírito Santo e nós desde já pedimos isso. Que o Teu Espírito Santo faça de nós testemunhas eficazes, audaciosos. Que o nosso testemunho, Senhor, seja com as nossas palavras, mas também com a nossa vida, com a nossa maneira de trabalhar, com a nossa maneira de conversar com as pessoas, com a nossa maneira de nos relacionarmos entre nós, irmãos. Senhor, que tudo em nós testemunhe que pertencemos ao céu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Obrigado, Senhor, porque a nossa humanidade aí está. Obrigado, Senhor, porque há um lugar reservado para mim nos céus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São José. Amém. Esse mês do Sagrado Coração de Jesus, vamos rezar também assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, fazei-nos viver o amor e a reconciliação.